Olá, eu sou Paulo Steckel e este é mais um vídeo da playlist Ciência Espiritual. E hoje vamos de novo de livro. Vamos analisar o famoso livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, e tentar responder uma pergunta que algumas pessoas me fazem: se Eckhart Tolle é um não dualista ou não. Vamos conferir? O livro Poder do Agora, de Eckhart Tolle, já tem quase 20 anos desde a sua publicação em 2002. É um dos livros mais vendidos nessa área, né? Digamos, de espiritualidade. Alguns classificam ele como autoajuda também, mas ele já vendeu mais de 8 milhões de exemplares no mundo todo. E aí realmente as pessoas me perguntam, ele é um não dualista? É um autor não dualista? Quem quiser saber o que é não dualismo, existe aqui no card o vídeo sobre não dualismo, em que eu explico os tipos de não dualismo. Bom, se nós vamos responder essa questão, se Eckhart Tolle na sua obra é um não dualista, também teremos que responder que tipo de não dualismo é este. Naquele vídeo, inclusive, eu falei dos vários tipos de não dualidade que o pesquisador David Robert Loy, no seu livro Não Dualidade, no Budismo e Além, ele desenvolveu, né, esses 5 conceitos, 5 tipos de não dualidade. Mas vamos primeiro falar sobre Eckhart Tolle, quem é essa figura, sobre os conceitos do seu livro, ler até alguns trechos, e aí sim vamos poder ter uma ideia se isso realmente é não dualismo e de que tipo. Vamos começar então. Esta obra, O Poder do Agora, um guia para a iluminação espiritual, de Eckhart Tolle, aqui no Brasil, publicado aqui pela editora Sextante em 2002. Eckhart Tolle, na verdade, é o pseudônimo de Ulrich Leonhard Tolle, é um alemão, nasceu em Lünen em 1948. Então ele é um escritor, um palestrante alemão e que reside atualmente em Vancouver, no Canadá, e lançou alguns best-sellers sobre iluminação espiritual. Realmente esse é o conceito, né? Sobre iluminação. Claro que nós estamos mais acostumados a ouvir sobre essa palavra dentro do contexto do budismo, do hinduísmo, especialmente no Advaita Vedanta, mas Eckhart Tolle traz isso de um outro modo na sua obra, um modo mais moderno, digamos assim. Bom, depois de se formar pela Universidade de Londres, ele se tornou um pesquisador e supervisor da Universidade de Cambridge. Ele conta no seu próprio livro e nas suas entrevistas que aos 29 anos, depois de vários episódios de depressão, passou por uma profunda transformação espiritual, teria dissolvido a sua antiga personalidade ou identidade e mudou o curso de sua vida de forma radical, lá pelos 29 anos, iniciando por ali, na verdade. Os anos seguintes, então, foram dedicados ao entendimento, integração e aprofundamento desta transformação, que marcou o início de uma intensa jornada interior. Então, no seu livro O Poder do Agora, ele relata as respostas obtidas através dessa busca, explicando que quando nos alinhamos ao momento presente, uma nova percepção da realidade surge, muito mais pura, profunda e poderosa. Aliás, essa noção de agora e essa noção de presença, que é muito comum no não dualismo, principalmente no Dzogchen, é o motivo do título deste nosso vídeo aqui, ser Presença no Agora. O seu último best-seller, que foi A New Earth,
que também é conhecido aqui no Brasil por O Despertar de uma Nova Consciência, né? É um livro que desenvolve isto que é apresentado no Poder do Agora. E Tolle, então, não se considera vinculado a nenhuma religião em especial, mas ele se utiliza de ensinamentos que a gente identifica como originários do Zen Budismo, do Sufismo, especialmente do poeta Rumi, do hinduísmo, especialmente do Advaita Vedanta, dos escritos do mestre Eckhart, que é da onde vem provavelmente esse seu pseudônimo, né? Eckhart Tolle, e da própria Bíblia, que é muito citada no livro Poder do Agora, pelo menos o contexto cristão dela. Na verdade, Tolle alcançou uma maior notoriedade em 2008, ao participar durante 3 meses do programa da apresentadora norte-americana Oprah Winfrey, que tinha o objetivo de explicar essas suas obras. Então, as obras dele que já foram então lançadas no Brasil foram O Poder do Agora, saiu em 2002, Praticando o Poder do Agora, de 2005, Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência, então, que é o segundo realmente mais importante dele, que é de 2007, Em Harmonia com a Natureza, de 2009, O Poder do Silêncio, de 2010, Em Comunhão com a Vida, 2012, Os Guardiões do Ser, as lições espirituais ensinadas por nossos cães e gatos, de 2019, e O Poder do Agora, Reflexões, também de 2019. Bom, para quem quiser conferir o site dele, né, é eckharttolle.com. Mas, como ele mesmo diz, ele nem sempre foi essa pessoa iluminada, como não só é pintado por outros, como até por ele mesmo, digamos assim, né? Vamos esquecer as falsas modéstias dos iluminados autodeclarados. Sim, ele reconhece para si mesmo e para os outros, através de suas obras, que atingiu algum grau de iluminação. Cabe a nós acreditarmos ou não. Se simplesmente nos contentarmos em acreditar ou não, tudo está resolvido, não temos que polemizar nada. Agora, se nós quisermos ir um pouco adiante, precisamos analisar o que está em suas obras. E também existem muitas palestras, muitas falas dele, não só no site eckharttolle.com, mas também na própria internet, no próprio YouTube existe bastante material. Aí vocês podem fazer o julgamento de vocês. Mas na verdade, depois dos 29 anos, depois de vários episódios de depressão em que ele teria tido essa transformação, acabou se transformando numa jornada interior, como ele mesmo diz. Então, seu aprendizado com a experiência que teve permitiu que ele começasse a trabalhar com alguns grupos pequenos em Londres como um guia espiritual dessas pessoas. 10 anos mais tarde, ele ampliou o trabalho e lançou então o primeiro best-seller, que é O Poder do Agora. Bom, trabalhar como guia espiritual não significa necessariamente que a pessoa é um ser iluminado. Bom, digamos que pode ser pelo menos um ser com um bom desenvolvimento, digamos, espiritual, e por isso ele pode ser um orientador de outros. Talvez seja o caso dele, sim. Mas aí como nós classificaríamos o trabalho de Tolle a partir de sua obra, né? É autoajuda, por exemplo, simplesmente autoajuda, tipo Shirley MacLaine ou coisa assim. Por outro lado, a forma como ele fala de Deus de um modo impessoal na sua obra torna ele um expoente velado do Advaita Vedanta? Ou é simplesmente um não dualista mesmo, independente de escola, que usa conhecimentos de todas essas escolas, como foi falado antes, em budismo, Advaita Vedanta, até do sufismo, que são escolas não dualistas, e a partir daí desenvolve a sua visão de não dualismo. Essa última hipótese é mais interessante, mas vamos ver se isso se sustenta ao longo desse vídeo. Bom, Tolle ele fala no geral, assim, nas suas obras, que ficar lamentando o passado e questionando o que virá pela frente não é a melhor forma de se buscar a felicidade, com certeza, né? O Buda já falava isso 2.500 anos atrás. O segredo está em viver o presente e comemorar as conquistas de hoje. Esse é o principal ensinamento, então, do livro O Poder do Agora. Essa obra já foi traduzida para mais de 33 idiomas. Então, nesse livro, o autor combina conceitos, como eu disse, que vêm do budismo, do próprio cristianismo e de outras religiões, né? Conduzindo as pessoas a pensarem sobre isso, a viver plenamente o presente, com felicidade e harmonia, né? Na verdade, às vezes a obra pretende ir mais além, porque ela tenta nos ensinar a manter a saúde mental, em especial, independente da situação.
manter relacionamentos saudáveis, existe uma parte bem específica sobre isso no livro. Ter atitude, não ficar preso apenas em pensamentos positivos, né? Como assim não ficar preso apenas em pensamentos positivos? Pois é, se chama isso de positividade tóxica hoje, né? Eu até vou fazer um vídeo especificamente sobre positividade tóxica, que é aquela ideia que existe em alguns grupos espiritualistas, inclusive Nova Era, de que você tem que estar sempre positivo, no alto, produtivo, sucesso, aquela que você não pode ficar triste nunca, você nunca pode ter uma depressão, você nunca pode ter uma tristeza, você nunca pode ter um problema. Isso é um artificialismo absurdo, e o Tolle fala de uma certa forma sobre isso no Poder do Agora, e é um dos pontos mais positivos do livro, na minha opinião. Então, na verdade, ele nos incita a aceitarmos as consequências e não deixarmos que o medo nos impeça de vivermos o momento. Esse é um ponto importante. Então, Tolle explica que nunca houve nada além do agora e nunca haverá, nem no passado nem no futuro. Isso tem a ver com o tempo que a gente chama de eterno presente, que é um conceito muito importante em não dualismo. Não só nessa obra, O Poder do Agora, mas em toda a sua filosofia, digamos assim, essa noção de agora e de eterno presente, embora ele não use o termo eterno presente, é muito claro na obra de Tolle. E isso transforma, sim, o seu ensinamento em um não dualismo. A ideia de que só existe o agora, o futuro é uma projeção baseada em memórias que vêm de um passado ao qual nós também podemos estar apegados, e então as coisas só acontecem no presente. Mesmo quando eu penso sobre o passado, me lembro do passado, eu só posso me lembrar do passado no presente. Eu não me lembro do passado no passado e nem no futuro. Então, se eu me situo neste presente, mesmo quando me lembro do passado e me percebo lembrando no presente do passado, é possível então, segundo as técnicas de Tolle e de todos os não dualistas, que eu atinja este insight do momento presente. Nesse caso, podemos atingir o que se chama de presença do ser, que é estar no presente e permanecer nele, entre outras coisas. Então nós não ficamos focados nem no passado, nem no futuro. Então, na verdade, a obra de Tolle, não apenas O Poder do Agora, mas ele também, ele apresenta alguns princípios que são basicamente também não dualismo. Eu escolhi aqui 10 princípios que são comuns na obra dele e que fazem bastante sentido numa perspectiva não dualista de espiritualidade. Primeiro seria, onde quer que você esteja, esteja lá. Então, não perder o agora de vista também significa estar nos lugares por completo. Caso seja um local que você preferia não estar, existem 3 opções: sair dele, mudá-lo ou aceitá-lo. Não adianta se perder nos próprios pensamentos, imaginando como será quando acabar. Se fizer isso, pode perder experiências e não estará sendo responsável em relação à sua vida como um todo. Isso é um ponto interessante do livro, sim. Quando nós temos uma experiência ou uma situação de vida que nos pareça negativa, nós temos essas 3 opções. Ou nós saímos dessa situação, ou nós a mudamos, ou nós aceitamos. E ele explica claramente como se fazer em cada caso. Inclusive porque, dependendo da situação, podemos escolher uma das 3 alternativas. Não se pode dizer, e ele também não afirma isso, que existe uma alternativa correta específica para qualquer caso, de forma alguma. Até porque há situações em que nós não podemos sequer mudar. Se alguém morreu, a opção de mudar algo externamente não é possível. Nós temos que aceitar o que ocorreu. Se é uma relação tóxica em que nós estamos, por exemplo, nós podemos ter a opção sim daí de sair desta relação, mudá-la, se for possível, se sentirmos que vale a pena, ou simplesmente aceitá-la, o que muitas vezes pode ser muito ruim também, dependendo do caso. Mas em linhas gerais, é isso que ele quer dizer. Nós temos que escolher a opção que nos pareça mais adequada, menos tóxica e ir adiante. Um segundo princípio seria sempre diga sim ao agora. Isso me lembra uma fala de Roberto Chiniachik muito antiga, que acho que pela minha adolescência, por ali um pouco adiante, eu li em que ele dizia que Deus sempre diz sim a tudo o que nós falamos ou queremos, mesmo que se pareça ruim. Na verdade não é bem Deus, mas é a nossa própria mente que diz sim àquilo tudo e então acaba nos conduzindo àquilo.
Mas dizer sim ao agora já é uma opção interessante, né? A aceitação é algo que nem sempre é fácil para a gente. Mas a verdade é que pode trazer algo totalmente novo e inesperado, que pode ser favorável também. Por isso, aceite o agora e entre em ação, é o que diz Eckhart Tolle. Qualquer que seja o momento presente, aceite-o como se você tivesse escolhido. Como se você tivesse escolhido. Então não temos um livre-arbítrio de fato? De fato, não. Como se diz no próprio budismo, o livre-arbítrio nós só temos de modo relativo, não de modo absoluto. Existem várias condições kármicas que impedem que nós tenhamos de fato um livre-arbítrio. Um terceiro princípio, me agrada bastante, é o que diz: não leve a vida tão a sério. Eckhart Tolle explica que não devemos levar a vida como algo totalmente sério. Pensamentos em excesso nos impedem de estar no agora e relaxar. Nós temos uma tendência a ser mais obcecados com coisas negativas do que com positivas. E é por isso que nos noticiários as notícias ruins rendem muito mais ibope do que as notícias boas, né? E a gente sabe disso, né? É por isso que vídeos como no YouTube mesmo, que mais chamam a atenção são os vídeos que trazem desgraça, coisas ruins. Aqueles que são realmente positivos, socialmente importantes, parece que não trazem tanta audiência assim. Acreditamos que tudo aquilo que está acontecendo é sério e ruim, e isso nos faz ter preocupações demais. E em casos bem doentios, as pessoas acham que tudo é ruim, então é um mau humor terrível, né? Então, gente, vamos relaxar. Vamos fazer como os chineses, né? A filosofia chinesa, que é rir da vida, rir dos problemas. Não significa colocar eles para debaixo do tapete, não significa passapanismo, que é a tendência moderna para tudo que está errado, não. Nós simplesmente, como diz Eckhart Tolle no livro dele, com problemas práticos, nós agimos de modo prático, resolvemos eles de modo prático, nós não os negamos. A questão é que nós não fixamos o problema de um modo que ele pareça maior do que é. Resolvemos e pronto. Um quarto princípio é perdoar o passado. Existe uma linha tênue entre honrar o passado e se perder nele. Muitas vezes deixamos nossos pensamentos voltarem, nos arrependendo de coisas que não podem ser alteradas. O certo é aceitar que aprendemos com nossos erros e então voltar a focar no agora. Perdoe o passado e a si mesmo. Aliás, várias terapias atualmente falam dessa questão do perdão como algo importante. Sim. E essa diferença entre honrar o passado e se perder no passado é muito importante. Honrar o passado é lembrar da sua história, lembrar que tudo que aconteceu, seja bom ou ruim, é a sua história e contribui para o que você é hoje. Isso é honrar o passado. Honrar os seus mestres, sejam eles aparentemente positivos ou negativos, honrar familiares, honrar amigos, honrar todo mundo, tudo que aconteceu na vida. Mas não se perder nisso de um modo caótico, neurótico e doentio. Um quinto princípio diz que estar no agora requer energia. Tem a ver com o paramita do esforço, né, dentro do budismo. Mas não pense que fazer tudo isso é algo simples. Se colocar por inteiro no agora é algo difícil, que acontece por meio de um processo. Por isso, lembre-se de que é preciso ter coragem e dar tempo ao tempo. Ou seja, não querer tudo de uma vez só, aquele imediatismo que, aliás, é uma característica da sociedade moderna, especialmente ocidental, e isso muito enfatizado pelo consumismo dos tempos atuais. O sexto princípio é reconheça a sua essência. Que essência é essa? Bom, Eckhart Tolle explica que não há como viver uma vida plena sem se libertar do ego. Devemos tirar essa camada e descobrir a nossa essência interior, algo que todos nós temos. Isso não requer nenhuma crença específica, é só o que somos. Levar uma vida espiritual significa encontrar essa essência e aprender a cultivá-la. Ele ainda complementa que o que somos não pode ser tirado de nós nunca. O que vai ser essa essência, depois nós vamos falar um pouquinho ainda, pode variar de acordo com a crença de cada um. Pode ser o ser no sentido átmico do Advaita Vedanta, pode ser a natureza de Buda para quem é budista, né? A consciência primordial, seja lá o que vocês imaginem como sendo essa essência, né?
Interessante que o Eckhart Tolle ele enumera o que seriam os 6 principais sentimentos ou comportamentos que acabam fortalecendo o ego e aí nos afastam dessa essência, que são 6 coisas muito importantes. São elas: querer estar certo o tempo todo. Tem algumas pessoas que têm esse problema mais do que outras, né? Políticos, né? A gente vê que atualmente tem tido essa tendência, querem parecer estar certos o tempo todo porque eles acham que se não for assim, vão perder votos, vão perder apoiadores, vão perder militantes fanáticos, e aí a coisa é complicada, né? Mas não são só eles. Isso vem junto com a dissonância cognitiva, que é um outro problema que nós temos muito sério hoje em dia. Nós não temos que estar certos o tempo todo, não temos que parecer que sabemos tudo o tempo todo, temos que aprender a dizer que não sabemos, que talvez não seja assim. Ou dar uma de Glória Pires naquela situação, né, do Festival de Gramado: como eu não assisti o filme, não tenho condições de opinar. O segundo sentimento ou comportamento que fortalece o ego é o julgar. Quando eu digo julgar, não é simplesmente uma ponderação. Tem muito a ver com preconceito. Esse julgamento de que se está falando tem a ver com o preconceito, basicamente. Não estou falando da crítica, da análise, da ponderação e até do discernimento das coisas. Isto não é julgamento. Aliás, pessoas dentro desses movimentos modernos de espiritualidade confundem muito discernimento com julgamento, que é uma forma que elas tendem a não precisarem confrontar as suas verdades deficientes. E isso é um problema muito sério que eu vejo o tempo todo em grupos espiritualistas, grupos espíritas, grupos xamânicos, terapeutas holísticos, pseudopsicólogos de vários tipos aí, psicoterapeutas de todos os tipos, reencarnacionistas e outros aí que existem, que usam infelizmente esse tipo de absurdo como um conceito espiritual elevado, coisa que não é. Terceiro principal sentimento que fortalece o ego é a raiva, e o próprio Buda disse que ela é incrivelmente destrutiva. Ela destrói méritos de muitas vidas em poucos segundos. Então devemos trabalhar isso. E todos nós, gente, todos nós temos raiva dentro de nós. Podem ter a certeza absoluta do que eu falo. Todos, sem exceção. Quarto sentimento seria o hábito de reclamar. Ele tem a ver com a nossa insatisfatoriedade, uma coisa que o Buda ensinou nos seus primeiros ensinamentos, já assim que ele atingiu a iluminação, de que nós somos muito insatisfeitos, nós queremos, nós desejamos o tempo todo, né? E nós nos apegamos a isso, que nos causa prazer, por exemplo, e mesmo assim estamos sempre insatisfeitos porque sempre queremos mais. E aí é que nasce nosso hábito de reclamar. O quinto sentimento seria o exibir. O que é o exibir? É o mostrar. Inclusive, numa sociedade consumista como a nossa, o mostrar tem sido algo incrível. E eu não falo só mostrar um objeto, uma compra, né? algum bem muito caro, mas o exibir hoje em dia nas redes sociais, acho que faz muito sentido para vocês, né? Quando eu uso essa palavra. O exibir e o exibir-se tem sido algo incrivelmente forte em muitas pessoas. Não há problema nenhum em você se mostrar, desde que tenha consciência do que e por que está fazendo. Mas algumas pessoas veem isso de um modo muito doentio e sofrem quando não conseguem o resultado desejado em relação ao exibir-se, né? Então isso é um problema muito sério, gente, que causa muitos problemas psicológicos por aí. E o sexto sentimento principal que fortalece o ego é o sentir-se mal com o sucesso de outras pessoas. E isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Tem a ver com aquela inveja, né? Daquelas pessoas que a gente considera amigas. Eu digo que é um fogo amigo nesse sentido, né? Mas que não é amigo de jeito nenhum. Sentir-se mal com o sucesso dos outros é porque não se está focado no próprio trabalho. Né? Naquilo que se pode fazer, naquilo em propósitos, digamos. Se eu não tenho um propósito muito claro, eu vou acabar me focando no propósito alheio. E aí, quando eu vejo que o outro tem propósito e consegue alguma coisa, eu me sinto mal com isso. Já vivenciei pessoas tendo essa atitude na minha vida, até comigo, por 2 vezes em relacionamentos. E perceber isso da pessoa não só é um grande sofrimento, como ter percebido que a pessoa percebeu isso e confessou que sentia isso, causava nela um sofrimento ainda maior. Ou seja,
A pessoa que se sente mal com o sucesso alheio, ela sofre muito, ela é totalmente presa no seu ego, né? E é algo difícil de sair. O sétimo princípio básico dessa filosofia de Tolle seria: a infelicidade é causada pelos nossos pensamentos. E isso é muito budista, né? A maior parte da infelicidade é causada pela forma como enfrentamos as situações que aparecem na nossa vida. Então, nossos pensamentos que perduram nos trazem mal, pois eles são desnecessários, na verdade, né? A felicidade não é algo que podemos buscar, ela tem mais a ver com o momento presente, o que nós fazemos nesse momento presente. Então, felicidade e iluminação não é algo que se busca, é um apercebimento, é então um insight, um despertar. Felicidade também é um despertar, porque ela pode ser simplesmente um momento de contemplação de uma flor, por exemplo, que parece muito clichê essa história da flor, mas ela é real. Para quem gosta de observar a natureza, como eu, percebe que essas coisas são reais. E nos trazem para o presente. O mais importante dessas contemplações de coisas simples é que nos trazem para o presente e nos mostram que felicidade é estar também no momento presente. Um oitavo princípio da filosofia de Tolle é o libertar-se das rotulações, algo muito necessário hoje em dia. Então, em primeiro lugar, Eckhart Tolle ele ensina que jamais podemos tentar viver observando nós mesmos sob o olhar dos outros. Os outros, então, não conhecem a nossa essência e, por isso, não nos compreendem. Se espelhar nisso é um erro. Em segundo lugar, quanto a isso, quando nós fazemos essa mesma imagem dos outros, estamos prejudicando tanto a eles quanto a nós. Quando você deixa de rotular o mundo segundo as suas concepções, um senso de humanidade volta para a sua vida e mostra como estava tomado pelos pensamentos. Isso também tem a ver com um pouco daquela questão de uma espiritualidade mais conectada à espiritualidade sem religião, que eu chamo, do que a religião e o dogmatismo. Então, jamais podemos tentar viver observando nós mesmos sob o olhar dos outros. Precisamos fazer por nós. Então tem a ver com aquela ideia do ser o seu próprio mestre, sim. Só que ser o seu próprio mestre, que é um conceito que já foi muito vulgarizado hoje em dia, não significa simplesmente abandonar mestres e ensinamentos e dizer agora eu sou meu próprio mestre. Isso, ser seu próprio mestre não é uma afirmação positiva que depois nós temos que tentar, né, sustentar. Não. Tornar-se seu próprio mestre é atingir aquele conhecimento e sabedoria primeiro, para que isso seja sustentável. Aliás, é como disse uma vez, eu já falei isso em outro vídeo, o Lama Padmasambhava, as pessoas podem declarar ter atingido qualquer estado espiritual elevado que quiserem. O problema é sustentar essa afirmação. Um nono princípio da filosofia de Tolle é evitar as manipulações. As empresas enganam você para comprar coisas inúteis e caras. Todos nós sabemos disso na sociedade moderna, né? Elas o levam a acreditar que será feliz, famoso ou que irá se destacar no grupo, na comunidade, se comprar coisas caras. No ambiente digital, as coisas não são nada diferentes disso. No entanto, essas mercadorias não agregam valor à vida. Pense numa bolsa Louis Vuitton, por exemplo. Então vamos evitar sermos manipulados por esse tipo de coisa, pelo consumismo desenfreado de qualquer tipo. Inclusive consumismos ideológicos que no final da história prejudicam toda a humanidade. Um décimo e último princípio que eu escolhi se chama Seja consciente sobre o universo. O Eckhart Tolle ele nos ensina que na verdade não somos pessoas, mas pontos focais por onde o universo se torna consciente de si mesmo. Isso é um conceito bem interessante, por sinal. Por isso, compreenda o quanto você faz parte dele e o quanto precisa contribuir para o seu equilíbrio. Isso acontece por meio da fuga da obsessão pelos pensamentos e a busca por viver no agora. Essa noção de que o universo, de certa forma, se expressa através de nós e, segundo os evolucionários, até evolui através de nós e que aí essa consciência primordial, ou Deus, para quem acredita em Deus, evolui junto com o universo, incluindo conosco, é um conceito bastante interessante que me agrada bastante. Ele é um desenvolvimento muito profundo dentro das teorias do panpsiquismo
e do que se chama de panespiritismo, segundo Steve Taylor. A ideia evolucionária, né, como se chama, de que o universo ele não está pronto, digamos, no sétimo dia. Ele continua se desenvolvendo e toda a consciência que há no universo também continua se desenvolvendo de alguma maneira. Mas eu vou ler aqui na introdução do Poder do Agora alguns trechos em que Tolle fala sobre o processo de suposta iluminação que ele passou por volta dos 29 anos. E aí nós podemos talvez ter uma ideia de que tipo de experiência foi essa, se ela é não dualista mesmo, o que pode ter acontecido com ele e que então acabou redundando no trabalho que veio depois, né? Ele diz assim: até meus 30 anos eu era extremamente ansioso, sofria de depressão e tinha fortes tendências suicidas. Hoje parece que estou falando da vida de outra pessoa. Tudo começou a mudar pouco depois do meu aniversário de 29 anos, quando acordei certa madrugada com uma sensação de pavor absoluto. Não era a primeira vez que eu tinha uma crise de pânico, mas aquela com certeza foi a mais forte de todas. Tudo parecia estranho, hostil, absolutamente sem sentido. Senti uma profunda aversão pelo mundo e principalmente por mim mesmo. Qual o sentido de continuar a viver com o peso dessa angústia? Para que prosseguir com essa luta? Um profundo anseio de destruição, de deixar de existir, tinha tomado conta de mim, tornando-se até mais forte do que o desejo instintivo de viver. Não posso mais viver comigo, pensei. Então de repente tomei consciência de como aquele pensamento era peculiar. Eu sou um ou sou dois? Se eu não consigo mais viver comigo, deve haver dois de mim, o eu e o eu interior, com quem o eu não consegue mais conviver. Talvez, pensei, só um dos dois seja real. Fiquei tão atordoado com essa estranha dedução que a minha mente parou. Eu estava plenamente consciente, mas não tinha mais pensamentos. Aliás, essas experiências, digamos, não duais ou místicas, envolvendo certos choques emocionais, aqui foi uma crise de pânico, como ele disse, não é incomum na literatura, inclusive da parapsicologia. O livro do Carlos Alberto Tinoco, sobre os estados, né, místicos, né, as experiências místicas e o estudo científico dessas experiências místicas fala sobre isso. Até vou fazer um vídeo sobre esse livro do Carlos Alberto Tinoco em algum momento. Então Tolle continua. Fui arrastado para dentro do que parecia um vórtice de energia. No início o movimento foi lento, mas depois acelerou. Fui tomado de um pavor intenso e meu corpo começou a tremer. Ouvi as palavras, não resista, como se viessem de dentro do meu peito. Eu estava sendo sugado para dentro de um vácuo que parecia estar dentro de mim e não do lado de fora. De repente perdi o medo e me deixei levar. Não me lembro de nada do que aconteceu depois. No dia seguinte fui acordado por um pássaro cantando no jardim. Nunca tinha ouvido um som tão maravilhoso antes. Meu quarto estava iluminado pelos primeiros raios de sol da manhã. Sem pensar em nada, eu soube, que existem muito mais coisas para vir à luz do que nós percebemos. Aquela luminosidade suave que atravessava as cortinas da janela do meu quarto era o próprio amor. Meus olhos se encheram de lágrimas e eu percebi que nunca tinha reparado na beleza das pequenas coisas, no milagre da vida. Era como se eu tivesse acabado de nascer de novo. Esse tipo de experiência que ele conta, ao longo da história humana, muitos mestres espirituais passaram de uma forma ou de outra, um pouco parecido com isso aqui. Durante os 5 meses seguintes, vivia em um estado permanente de paz e alegria. Depois essa sensação diminuiu de intensidade, ou talvez eu tenha simplesmente me acostumado com ela, pois se tornou o meu estado natural. Embora eu continuasse vivendo normalmente, tinha percebido que nada que eu viesse a fazer poderia mudar realmente a minha vida. Eu já tinha tudo de que necessitava. Aqui é importante de colocar um ponto. Para os budistas, quando se atinge certos estados na meditação em que as sensações são exatamente essas que Tolle fala,
Se a prática ela não continua, se a gente, digamos, baixa a guarda, essa sensação ela vai diminuindo com o tempo, exatamente como o Tolle descreveu aqui. E aí pode voltar tudo como era antes, né? Mas se a pessoa tem um momento de consciência e mantém esse momento de consciência, mesmo que diminua um pouco aquela sensação inicial, ela se mantém no presente, ela não perde isso, digamos assim. E isso pode permitir que ela vá continuando o seu desenvolvimento espiritual, seja nessa vida ou em outras, não importa. Então o que ele descreve aqui não é nada estranho à literatura mística, mas se realmente é o fato, se realmente é isso que aconteceu, não cabe a mim dizer, né? A experiência é dele, é uma experiência legítima da própria pessoa, e não nos cabe dizer que ele não teve a experiência. Não nos cabe, não podemos fazer isso. Continua Tolle. Eu sabia que algo profundamente significativo tinha acontecido, mas não entendia exatamente o que. Só compreendi anos mais tarde, depois de ler muito sobre espiritualidade, de conviver com mestres iluminados. Veja, a convivência e o estudo disso veio depois desta experiência. Então, essa convivência com mestres e o estudo da espiritualidade fez aquilo que eu disse antes, o trabalho de continuar o desenvolvimento depois de uma experiência de pico, que foi o que ele teve, uma experiência não dual, através de uma síndrome do pânico a princípio, mas que poderia ter sido feita também por meditação, pode acontecer através de indução por drogas também, embora eu não recomende, gente, não vou dar detalhes sobre isso. Pode acontecer em experimentos envolvendo sexo tântrico também, também tenham cuidado com isso. Nós vamos ter um vídeo só sobre isso ainda. E por várias outras formas, né, digamos assim. Mas o fato de que fica claro que ele diz aqui que estudou espiritualidade depois do evento e conviveu com vários mestres. Continuando. Percebi que eu já tinha vivenciado a transformação que as pessoas tanto desejavam. Então ele começou dali a calibrar a experiência que ele teve, ou a interpretação da experiência que ele teve, a partir dos ensinamentos de mestres espirituais e das leituras de espiritualidade. A pressão intensa do sofrimento daquela noite forçou minha consciência a pôr um fim à sua identificação com a infelicidade e com o falso eu interior amedrontado que minha mente havia criado para me controlar. Foi uma transformação tão completa que esse eu interior sofredor murchou imediatamente, como quando se tira o pino de um brinquedo inflável. O que restou foi a minha verdadeira natureza, a minha presença, a consciência em seu estado puro, anterior à sua identificação com a forma. Esta descrição é 100% não dualista. Então, fica evidente que não só Eckhart Tolle teve uma experiência não dualista, como o seu texto todo é, de uma certa forma, não dualista. Mais tarde aprendi a entrar numa dimensão interior eterna e imortal que havia percebido inicialmente como um vazio e a permanecer plenamente consciente assim, alcançando um estado de profunda paz e bem-aventurança. Eu me entreguei completamente a essa experiência e durante um bom tempo abri mão de tudo no plano físico. Não tinha mais emprego, casa, relacionamentos, nenhuma identidade social definida. Passei quase 2 anos sentado em bancos de parque e num estado de profunda alegria. Aliás, muitas pessoas fazem esse tipo de coisa, né? Abandonam a vida aparentemente mundana, né? Porque acham que atingiram um estado espiritual tão elevado que não podem se contaminar com o mundo. Dentro do budismo é quando a pessoa tem a visão ainda de que samsara é o oposto de nirvana, de que este mundo de sofrimento ainda é o oposto de um mundo de felicidade. E aí as pessoas saem de um extremo e vão para outro. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa uma vez que estava agindo exatamente desta forma. Claro que ele teve certas experiências espirituais através do uso de certas drogas e isso deixou a mente dele bastante complicada, bastante desajustada e ele abandonou tudo e foi difícil de fazê-lo voltar à realidade, digamos assim. Mas como diz Tolle, mas até mesmo as experiências mais bonitas vêm e vão. Retomei minha vida no plano físico, mas o sentimento de paz nunca mais me abandonou. Às vezes ele é muito intenso, quase palpável, e outras pessoas também podem senti-lo.
Outras vezes ele fica na retaguarda como uma melodia distante. Veja, nesse sentido, felizmente, Tolkien recuperou essa sanidade, percebeu que ele não precisava abandonar o mundo e aí atingiu o nível que a gente chama de equilibrar Samsara e Nirvana e não vê-los como opostos. Porque se nós vemos eles como pares de opostos, isso é dualismo. Quando nós não vemos mais Samsara e Nirvana como pares de opostos, mas como complementares de uma mesma realidade, isto é uma forma de não dualismo. Aliás, é uma das 5 formas de não dualismo, segundo a descrição de David Loy no livro Não Dualidade no Budismo e Além. Continua Tolkien. Tempos depois as pessoas iriam se aproximar de mim e dizer: quero o que você tem. Você pode me dar ou me mostrar como conseguir? Eu respondia: você já tem, mas não consegue sentir porque sua mente está fazendo muito barulho. Foi essa a resposta que acabou originando o livro, então, que você tem em mãos, como ele diz. Quando eu vi, já possuía de novo uma identidade externa, tinha me tornado um mestre espiritual. Ou seja, ele retomou a vida de uma outra maneira. E aí, se já é perigoso a gente, depois de uma experiência de pico de não dualidade, realmente sair da casinha e achar que já estamos, podemos viver de luz, totalmente iluminados, não precisamos de nada, não precisamos pagar boletos, não precisamos nos preocupar com ninguém, não precisamos nem cuidar de nossos pais, nem de pessoas importantes que a gente tem na vida. Bom, isso pode ser perigoso, mas às vezes mais perigoso também é quando se sai disso e de repente o ego sobe novamente, agora somos iluminados, agora eu sou um mestre espiritual. Não estou dizendo que foi o que Tolkien fez, porque ele é bastante consciente no que ele diz nessa obra, mas já vi isto acontecendo muitas vezes por aí nesses meus 50 anos de vida. Então que essa experiência que Tolkien conta no Poder do Agora nos sirva também como um alerta nesse sentido. A experiência em si, ela é pura, ela é legítima e pode acontecer com qualquer pessoa em várias circunstâncias. Porém, a forma como nós interpretamos e como usamos isso na nossa vida depois da experiência é que vai ser o determinante na nossa vida. E é isso que é o ponto importante de vocês refletirem ao lerem o livro O Poder do Agora. Inclusive sobre a palavra iluminação, que é uma palavra que às vezes é meio complicada de se usar nesses casos, e mesmo nessa obra que tem como subtítulo aqui em português, Um Guia para a Iluminação Espiritual, tem um trecho aqui do livro de Tolkien que fala sobre iluminação e ele diz o seguinte: a palavra iluminação transmite a ideia de uma conquista sobre-humana, e isso agrada ao ego. Mas é simplesmente o estado natural de sentir-se em unidade com o ser. É um estado de conexão com algo imensurável e indestrutível. Pode parecer um paradoxo, mas esse algo é essencialmente você e ao mesmo tempo é muito maior do que você. A iluminação consiste em encontrar a verdadeira natureza por trás do nome e da forma. A incapacidade de sentir essa conexão dá origem a uma ilusão de separação, tanto de você mesmo quanto do mundo ao redor. Quando você se percebe consciente ou inconscientemente como um fragmento isolado, o medo e os conflitos internos e externos tomam conta da sua vida. Adoro a definição simples de Buda para a iluminação. É o fim do sofrimento. Não há nada de sobre-humano nisso, não é mesmo? Claro que não é uma definição completa. Ela apenas nos diz que o que a iluminação não é sofrimento. Isso é uma grande verdade. O Buda não afirmou mais do que isso, para falar a verdade. Mas o que resta quando não há mais sofrimento? Buda silencia a respeito e esse silêncio implica que teremos de encontrar a resposta por nós mesmos. Outra grande verdade. Como ele emprega uma definição negativa, a mente não consegue entendê-la, como uma crença, por exemplo. Porque ele diz o que a iluminação não é, não o que ela é. Então, para a mente fica difícil entender isso como uma crença ou como uma conquista sobre-humana, um objetivo difícil de alcançar. Por quê? Porque as pessoas querem as coisas prontas, batidinhas. Você faz isso, você vai para o céu, se você não fizer isso, ou se fizer aquilo, vai para o inferno, está resolvido. Tudo batidinho, só que as pessoas na sua hipocrisia não conseguem nem seguir essas fórmulas de bolo prontas. Apesar disso,
A maioria dos budistas ainda acredita que a iluminação é algo apenas para Buda e não para eles próprios, pelo menos não nessa vida. É uma crítica pertinente que eu concordo sim com o que ele diz. Aí logo adiante ele fala um pouquinho sobre essa ideia de ser aqui, o que é esse ser que ele fala tanto, né? Ser é a eterna e sempre presente vida única, que existe além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Então ele conecta a palavra ser à palavra vida. Esse ser não é o ser da vida comum que nós estamos aqui, então não é este corpo e nem esta personalidade, porque ele diz que está além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Então essas formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte não tem a ver com essa vida única que tem a ver com o ser que é eterno, como ele fala aqui. Isto sim é bastante Advaita Vedanta também, essa noção do ser, é a noção de um Atma, de um Paramatma, do Ishvara, do Brahman especificamente, né? Mas é não dualismo de qualquer forma. Diz ele, recuperar a consciência do ser e submeter-se a esse estado de percepção dos sentidos é o que se chama iluminação. Aí mais adiante ele faz uma relação entre essa ideia de ser, porque o livro ele é feito por perguntas e respostas, que ele escolheu ao longo das palestras e dos trabalhos dele. As pessoas faziam muitas perguntas e isso facilitou no desenvolvimento, na organização do livro. E há uma pergunta aqui que diz o seguinte: quando você diz ser, está falando sobre Deus? Se estiver, por que não diz expressamente? Ou seja, parece que ele está usando subterfúgios para falar em Deus, né? No livro todo é assim, na verdade. Aí ele responde. Por que, inclusive, faz isso? A palavra Deus tornou-se vazia de significado ao longo de milhares de anos de utilização imprópria. Emprego-a ocasionalmente, mas com moderação. Isto é um ponto muito importante desse livro. Está na página 17 do livro. Considero imprópria sua utilização por pessoas que jamais tiveram a menor ideia do reino do sagrado, da infinita imensidão contida nessa palavra, mas que a usam com grande convicção como se soubessem do que estão falando. Que pessoas são essas? Pessoas que nunca tiveram uma experiência mística. São pessoas que simplesmente têm a religião como crença, como dogma, né? São os hipócritas, os fundamentalistas, os conservadoristas e todos aqueles que nunca tiveram experiências reais de espiritualidade nem de religiosidade. Esses é que estão dentro dessa categoria criticada aqui por Tolle. Esses não sabem realmente do que estão falando e, infelizmente, são a maioria dos adeptos de absolutamente todas as religiões do mundo. Continua ele. Existem ainda aqueles que questionam o termo Deus, como se soubessem o que estão discutindo, o que também é um outro problema, sai-se de um extremo para outro. Esse uso indevido dá origem a crenças, afirmações e delírios absurdos, tais como o meu ou o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, o seu Deus é falso, ou a famosa frase de Nietzsche, Deus está morto. Então ele critica os dois extremos, né? Ele diz que em ambos os casos há uma incompreensão do conceito, o que faz sentido. Continua ele. A palavra Deus se tornou um conceito fechado. Quando a pronunciamos, criamos uma imagem mental, talvez não mais a de um velhinho de barba branca, mas ainda uma representação mental de alguém ou de algo externo a nós, e quase inevitavelmente alguém ou alguma coisa do sexo masculino. Tanto Deus quanto o ser são palavras que não conseguem definir nem explicar a realidade por trás delas. Então ele coloca a palavra ser na mesma categoria complicada, digamos assim, de definição da palavra Deus. Ser, entretanto, tem a vantagem de sugerir um conceito aberto. Não reduz o invisível e infinito a uma entidade finita. É impossível formar uma imagem mental a esse respeito. Ninguém pode reivindicar a posse exclusiva do ser. É a sua essência tão acessível como sentir a sua própria presença, a realização do eu sou que antecede o eu sou isso ou eu sou aquilo. Portanto, a distância é muito curta entre a palavra ser e a vivência do ser. E ele diz então que a palavra Deus é mais complicado de se fazer isso, porque ela muitas vezes chega a reivindicações de propriedade desse Deus, digamos assim.
E não há reivindicações de propriedade do ser. O ser é uma coisa aberta, como ele diz, ampla, não pode ser fechada. Tudo que pode ser fechado cai no terreno das religiões ou ideologias fanáticas, né? Crenças em Deus e outras coisas estão aí. No pecado, por exemplo, também. Mas o conceito de ser é um conceito aberto, não é propriedade de nenhuma religião, é um conceito universal, muito além da própria religião e da espiritualidade, na verdade. É um conceito da filosofia, da própria ciência, de tudo. Cada um pode explicar de um jeito, mas é um conceito totalmente aberto. Mas a gente todo fala que os problemas da mente não podem ser solucionados no nível da mente. No momento em que compreendemos que não somos a nossa mente, não existe muito mais a aprender ou compreender. O máximo que podemos conseguir ao estudar a mente é nos tornarmos bons psicólogos, mas isso não nos levará para além da mente. Do mesmo modo que estudar a loucura não basta para criar a sanidade. Estar identificado com a mente é estar preso ao tempo. É a compulsão para vivermos quase exclusivamente através da memória ou da antecipação. O tempo não tem nada de precioso porque é uma ilusão. Aquilo que achamos ser precioso não é o tempo, mas um ponto que está fora dele, o agora. E isso é Advaita Vedanta também, gente. Isso tudo que ele está apresentando aqui. É não dualismo, sim. Isso é realmente precioso. Quanto mais nos concentramos no tempo, no passado e no futuro, mais perdemos o agora, a coisa mais importante que existe. Por que o agora é a coisa mais importante que existe? Primeiramente porque é a única coisa, é tudo que existe. O eterno presente é o espaço dentro do qual se desenvolve toda a nossa vida, o único fator que permanece constante. A vida é agora. Nunca houve uma época em que a nossa vida não fosse agora, nem haverá. Em segundo lugar, o agora é o único ponto que pode nos conduzir para além das fronteiras limitadas da mente. É o nosso único ponto de acesso para a área temporal e amorfa do ser. A única coisa que nos impede de definir esse não dualismo de Eckhart Tolle como um estrito Advaita Vedanta é ele ter essa moderação quando ele usa a palavra Deus, que ele mesmo fala, né? Que no caso do Advaita é a palavra Brahma, que é usada nesse sentido. E essa moderação e esse critério em relação ao conceito, mostrando que as pessoas não sabem do que estão falando quando usam palavras como Deus, ser, mente, consciência, inteligência e outras, e ele, ainda que possa ser classificado como um não dualista, eu diria que é um não dualista sem religião, um não dualista não religioso, digamos assim, que seria uma categoria de não dualista. Não é um outro tipo de conceito de não dualismo dentro das categorias de David Lloyd, mas é uma outra abordagem do tema. Mas se eu desconsiderar isso que eu falei, ele é Advaita Vedanta. Só não é por isso. Mas, digamos, o ponto da filosofia de Eckhart Tolle mais pende para um Advaita Vedanta do que para um budismo Mahayana, Zen budismo, ou mesmo para o Dzogchen. Não exatamente. Mas mesmo assim é um não dualismo que flerta muito com esses dois conceitos. Claro que a forma como ele apresenta esse modo popular, né, digamos, quase de autoajuda, como às vezes é classificado, facilita um pouco a prática, né? Mas ainda assim o conceito que está por baixo do que ele fala é bastante complexo, na verdade. Não é tão simples quanto parece, não. Mas por que então uma coisa que não é tão simples aparentemente chegou a tanto sucesso no mundo? Eu digo que muitas vezes isso acontece em assuntos difíceis pelo carisma do transmissor, que me parece ser o caso dele, né? E então isso é bom. Assim como muitos líderes religiosos, né, e até fundadores de religiões ao longo da história tiveram esse carisma e parece que ele é quase imprescindível para que a coisa se desenvolva, eu acho que aí faz sentido, né, o que eu estou dizendo. Mas que a proposta dele é uma proposta válida, muito interessante para uma espiritualidade moderna e que é muito superior a certos formatos de espiritualidade nova era que se tem disponíveis hoje em dia, eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma e recomendo realmente esse livro para vocês e todos os outros dele. E se vocês praticarem meditação junto com isso, ele tem exercícios inclusive de meditação que ele sugere aqui, aí vocês vão entender um pouco mais do que eu disse.
Se vocês compararem isso que está nesse vídeo agora, sobre Eckhart Tolle, com o vídeo sobre não dualismo, que eu já fiz há um tempo atrás, em que fala do livro de David Lloyd, talvez vocês percebam mais essas conexões. Um pouco mais sobre a questão do agora, que ele fala adiante, é assim. O que consideramos como passado é um traço da memória armazenado na mente de um agora anterior. Quando lembramos do passado, reativamos um traço da memória e fazemos isso agora. O futuro é um agora imaginado, uma projeção da mente. Quando o futuro acontece, acontece como sendo o agora. Quando pensamos sobre o futuro, fazemos isso no agora. Obviamente, o passado e o futuro não têm realidade própria. Do mesmo modo como a Lua não tem luz própria e apenas reflete a luz do Sol, o passado e o futuro são apenas um reflexo pálido da luz, do poder e da realidade do eterno presente. Aliás, uma das poucas vezes, que ele usa a expressão eterno presente na obra dele, que eu falei no início. A realidade deles é emprestada do agora. A essência dessas afirmações não pode ser compreendida pela mente. Por quê? Porque é não dual. No momento em que captamos a essência, ocorre uma mudança na consciência, um insight, digamos assim, prajna, a sabedoria, a visão suprema, ou o que está além do conhecimento comum, que passa a desviar o foco da mente para o ser, do tempo para a presença. Então, desvia o foco da mente para o ser e do tempo para a presença. De repente, tudo parece vivo, irradia energia, emana do ser. E é isso, eu espero que tenham gostado desse vídeo sobre Eckhart Tolle e na próxima semana eu volto com alguma outra coisa muito interessante. Então, se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, mostrem para os amigos de vocês para que a gente continue crescendo nesse trabalho e podendo apresentar coisas bem interessantes assim para vocês. Então, até a próxima semana com alguma coisa muito interessante sugerida por vocês. Até lá!